Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. Hoje estamos com o capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, o último capítulo da primeira carta aos Coríntios, mais uma carta que nós estamos encerrando assim o estudo, tá? Depois a gente volta, porque tem coisa aí que precisa ser relembrada, claro, né? Mas de um modo geral, estamos encerrando esse estudo da primeira carta aos Coríntios para a gente já começar o estudo da segunda carta. E esse capítulo 16, assim, num panorama mais geral, ele é bem tranquilo, ele é bem curto, são mais saudações e algumas orientações, tá certo? Temos duas mensagens do Emmanuel acerca de versículos desse capítulo, são só duas mensagens. O restante a gente vai comentando aqui, versículo a versículo, mais saudações, né? Só para encerrar mesmo esse lindo capítulo, aliás, esta linda carta, né? Esta primeira carta aos Coríntios, tão importante, né? Porque Paulo falou sobre os dons espirituais, os tipos de mediunidade. Paulo falou sobre o hino ao amor lá no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor, seria apenas como um sino que badala, né? Esse hino ao amor. Paulo falou sobre ressurreição, ali no capítulo 15. Nós dividimos em duas partes, porque é muito extenso, né? Ressurreição, o que significa, falou sobre corpo espiritual, perispírito. Então, extremamente proveitoso o estudo desse capítulo que a gente está encerrando hoje, tá? Olha só, aí está um 16 aí, versículo 16, mas tira o 6, coloca só o 1, é o versículo 1 do capítulo 16, tá? Paulo vai dizer assim, vai passar as suas recomendações, né? Quanto, porém, às coletas que se fazem a benefício dos santos, fazei também vós o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia. Ao primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de sua parte, né, alguma soma à sua casa, guardando assim o que bem lhe parecer, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, Paulo tinha essa preocupação também na parte material, né? Está dando aí orientações sobre coletas. Aí tem assim, muitos de nós espíritas que a gente fica meio melindroso em pedir alimento, né? Para as nossas doações de cesta básicas, de sopas, mas a gente não pode ficar melindroso. Tem que falar dos nossos programas assistencialistas e quem puder doa alguma coisa, porque é importante que a obra se mantenha, que a obra mantenha-se em movimento. Então o próprio Paulo falava sobre isso e dava orientação. Olha, no primeiro dia da semana dê alguma coisa. Isso serve para nós hoje. Poxa, eu vou para o centro na segunda-feira, vou levar 1 quilo de alimento. O meu dia de ir para o centro é na quinta, então vou levar uma vez por semana um açúcar, um feijão. Essa semana eu não posso, tudo bem, não tem problema. Quando eu puder eu vou lá e dou, né? Porque o centro é um médium, né? Um medianeiro entre a boa vontade de alguém e outra pessoa necessitada. O centro é uma ponte, tá? Só isso, só entre aspas, né? E quando estiver presente os que aprovardes, enviarei recomendados por carta, para que levem a Jerusalém o vosso socorro. Porque Paulo estava, quem leu Paulo Estevão sabe, Paulo estava fazendo esse movimento todo aí de arrecadação para socorrer a igreja do caminho em Jerusalém, ali presidida por Pedro e por alguns outros apóstolos. Tá? Então estavam precisando muito de socorro, a situação estava precária. Então uma solução que Paulo encontrou foi o quê? Arrecadar quantias, né, entre as igrejas que ele, Paulo, tinha fundado, para poder socorrer a igreja de Jerusalém. Era isso, esse era o intuito naquele momento, tá?
E se merecer que eu mesmo vá, irão comigo. Então Paulo está se colocando à disposição. Olha, eu vou enviar pessoas de minha recomendação para levar esta quantia arrecadada aí em Corinto até Jerusalém. E se eu julgar que eu mesmo devo levar, eu vou. Não tem problema. Irei, porém, a vós depois que estiver passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. Ele está dizendo, olha, antes de eu ir aí em Corinto, eu vou passar pela Macedônia, porque eu tenho que passar lá. Ficarei, talvez, convosco e passarei também o inverno, para que vós me acompanheis aonde eu houver de ir. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Antes espero demorar-me algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Paulo, ele tinha uma relação muito intensa com Corinto, né? Porque Corinto era a cidade natal de sua amada Abigail e de Estevão, né? Então, Paulo, ele tinha essa relação íntima com Corinto. Ele está dizendo, olha, eu não quero passar pouco tempo aí, eu quero passar o inverno inteiro aí. Então, eu vou passar antes na Macedônia, tá? E depois eu vou a Corinto para ficar mais tempo, para ficar mais sossegado com vocês. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Essa carta ele escreveu de Éfeso, lá onde João estava, João Evangelista, tá? Provavelmente na casa de Priscila e Áquila, né? Escreveu da casa deles dois. Ele estava lá em Éfeso. Porque me abriu uma grande porta, evidentemente, e os adversários são muitos. Paulo, ele não saía de algum lugar sem ser enxotado, né? Sem ser perseguido, apedrejado, preso. Ele sempre saía enxotado. O que acontecia? Qual era a técnica de Paulo? Paulo, ele como tinha sido um bom israelita, né? Um doutor da lei, ele conhecia a lei de cor, né? Então ele chegava em um local e ele ia procurar de imediato uma mesquita, um templo judaico, né? E aí, o que ele fazia? Pedia para falava com propriedade sobre a lei judaica, porque tinha sido doutor da lei, tinha esse conhecimento, mas na primeira oportunidade que ele tinha, ele colocava Jesus, o nome de Jesus no meio. Aí virava aquela confusão, quando falava em Jesus, né? Virava aquela confusão. Aí Paulo era preso, era surrado, torturado, aquela coisa. Mas a semente havia sido plantada, porque ele fazia o link da lei com Jesus. E os corações atentos percebiam a verdade daquelas palavras e estava fundada uma igreja em um determinado local. Então, o método Paulo de operar era esse. Ele era perseguido por causa disso. Ele se colocava dentro de um templo judaico, fazia o link com Jesus, era aquela confusão no início, todo mundo queria estrangular Paulo, mas corações atentos captavam a mensagem. E aí estaria fundada a primeira igreja em uma determinada região. Era assim. Se Timóteo filho na fé de Paulo, né? Um jovem Timóteo. Se Timóteo for, vede que esteja entre vós sem temor, porque assim como eu, trabalha na obra do Senhor. Ele está passando orientações gerais, né? Portanto, ninguém o despreze, antes o acompanhai em paz, para que venha ter comigo, porque eu espero com os irmãos. E vos faço saber do irmão Apolo, que lhe roguei muito que fosse com os irmãos até vós. E, na verdade, não quis ir agora ter convosco, mas irá quando tiver oportunidade. Aí orientações gerais, né? Olha, tal pessoa vai, trate bem, é do meio, é da gente, né? É do nosso meio, trabalha na mesma obra. Apolo não vai poder ir agora, mas em breve ele irá. Ele está passando notícias, né? Tá dando notícias. E agora ele vai falar, olha, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Aí eu
Outro grande ensinamento, está sublinhado, porque tem mensagem do Emmanuel no próximo slide. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Irmãos, sabei a casa de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque são as primícias da Acaia e se consagram ao serviço dos santos. Novamente, orientações gerais acerca de outros servidores do Evangelho. Tá? E aqui vamos para a nossa primeira mensagem do Emmanuel, varonilmente, está lá no Fonte Viva, capítulo 90, fazendo referência ao versículo 13, né? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Aí o Emmanuel vai escrever, olha só, vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, essa tempestade ou as tempestades que chegam para todos nós em nossas vidas. Todo mundo passa por tempestades, todo mundo. Eu não sou o único, você não é a única pessoa, mas como que a gente deve passar por essas tempestades? Firmes na fé. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhes a lição de luz. Para conquistarmos os valores substanciais de redenção ou da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependei-vos de qualquer gesto maligno é um dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Então, olha que lição importante aqui do Emmanuel. O choro que paralisa, ele não é proveitoso, de maneira alguma. O arrependimento, sim, é proveitoso, é até necessário, mas não o arrependimento que paralisa. Tá? É o que o Emmanuel está dizendo, pranteá-lo indefinidamente, chorar indefinidamente, isso não é bom, porque enquanto eu estou chorando por longo tempo, eu poderia já estar no serviço de retificação que a vida me exige. Ora, uma falta foi cometida? Foi, tá, mas e agora? O que eu posso fazer para reparar, para retificar? Se eu ficar paralisado, vai ficar complicado, né? Mais tempo eu vou demandar. Então, arrepender sim, mas não paralisar, tá? Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. Então é preciso que eu tenha fortaleza moral, que eu fuja do coitadismo. Ah, tadinho de mim, errei. Ah, tadinho de mim, e agora? O que será da minha vida? É preciso que eu fuja disso. É preciso que eu adquira resistência moral, resiliência. Conflitos vão existir. E o Emmanuel diz aqui, conflitos que são purificadores. Tá? Purificadores. Agora, se eu não tenho uma fortaleza moral necessária para passar por esses conflitos purificadores, até o coração mais nobre vai se despedaçar. Olha, por exemplo, a fortaleza de Paulo, passando por dezenas de conflitos, mas com uma fortaleza, uma fibra espiritual. O corpo em frangalhos, mas o espírito forte. É necessário, tá? É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. Claro que somos espíritos imperfeitos. É natural que a gente tropece. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto, ou seja, a gente paralisar. Ah, tadinho de mim. Ah, Deus não me ama. Deus não está vendo meu sofrimento. Ah, eu vou ficar parado. Aí já não é bom. Tá?
O cristão não é aprendiz de repouso fácil. Falso. Obrigado, Eduardo. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando e ajudando e agindo varonilmente. Ou seja, fugir do coitadismo. Mãos à obra. Mãos à obra. É isso que o Emmanuel está dizendo aqui. E a segunda mensagem, está lá a referência ao versículo 14, que todas as coisas sejam feitas com caridade. Pão Nosso, capítulo 31, mensagem com caridade. Aqui, o Emmanuel vai falar sobre caridade material e caridade moral, certo? Vai distinguir esses dois tipos de caridade, vai falar sobre isso. Ele vai dizer aqui: ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Ele está falando aqui o seguinte, da caridade material. Ele está falando assim, olha, tem muita gente que acha que caridade é só caridade material. Tem muita gente que acha que é só isso. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Não se limita apenas à caridade material. O dom da caridade tem uma extensão muito mais abrangente do que apenas a caridade material. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Olha só, fazer a caridade material é importante? É importante, mas como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma caridade mais difícil de ser praticada, que é a caridade moral, que é mais meritória, inclusive. Mais meritória. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino. Por quê? Há caridade em falar, em ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Eu acho interessante isso aqui, porque eu disse assim, olha, a caridade está em você dar um conselho, está em você falar, mas também está em você ouvir. Está em você impedir. Como assim impedir, Gonçalo? Você vai impedir, se possível, que alguém cometa um mal contra outro ou contra si mesmo. Então isso é uma caridade. Isso é uma caridade. Favorecer também. Esquecer as ofensas é caridade. Recordar de um ato bondoso, recordar de alguém assim, de alguma coisa boa que alguém fez, é caridade. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Então é preciso que a gente alie a caridade material, as mãos e os pés que doam, que vão em busca do necessitado na carne, do alimento material, mas também é necessário que a gente haja com caridade no nosso falar, no nosso escutar, no nosso silenciar. É preciso essa caridade também. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Presta atenção aqui, você que fala assim, eu faço estudo, eu faço evangelho para as pessoas necessitadas, eu faço palestras.
é um tipo de caridade também sublime. O Emmanuel vai dizer agora: homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Tá? Então, a caridade do esclarecimento, ela é sublime também. É evidente, não é? Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Resumo da ópera: faz a tua parte e prossegue. Independente se as pessoas vão te entender, te compreender, te julgar. Se você estiver em paz com a sua consciência e com o seu coração, fixa-te em Jesus e segue. Prossegue o teu trabalho. Prossegue, porque Deus acompanha todos os seus filhos devotadamente. Tá bom? Aí Paulo vai continuar agora. Que não só vós sejais obedientes a estes tais, aqueles, né? Aquelas pessoas que ele tinha comentado, mas também a todo aquele que nos ajuda e trabalha. E eu me alegro com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque o que faltava da vossa parte, eles o supriram. São os colaboradores de Jesus. Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Tende, pois, consideração com tais pessoas. Olha, Paulo está dizendo aqui das pessoas que o influenciaram na caminhada cristã, na caminhada evangélica. Porque há quem acha, há quem pense que Paulo se converteu e virou Paulo no instante em que encontrou Jesus Cristo, nosso Senhor. Não, ali foi o pontapé, o redirecionamento. Mas Paulo precisou de colaboradores. O primeiro foi Ananias, que curou a cegueira física de Paulo. Paulo estava cego, né? Depois que encontrou ali Jesus, Ananias foi lá e curou. Foi o primeiro colaborador. E depois vieram tantos outros para contribuir com a própria formação evangélica de Paulo. É isso que ele está dizendo aí, tá? No versículo 18. Certo? As igrejas da Ásia vos saúdam, muito vos saúdam no Senhor. Áquila e Prisca, com a igreja de sua... E Priscila, desculpa. Áquila e Priscila, o casal, né? O famoso casal Áquila e Priscila, que dão exemplo, né? De uma união, de uma comunhão. Com a igreja de sua casa, na qual até me acho hospedado. Ou seja, Paulo estava escrevendo lá, da casa de Áquila e Priscila, lá em Éfeso. Lembrando que Áquila e Priscila passaram por Roma também, foram expulsos de Roma e ali, naquele momento, se encontravam em Éfeso. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros no ósculo santo, né? Na comunhão. Olha a comunhão que Paulo vai trazer no livro dos Espíritos, que o nosso objetivo é gravitarmos para a unidade divina. Nós, como família humana, como individualidade e como família humana, gravitando para a unidade divina. Olha isso aí. Cartas de Paulo, pensamento de Paulo, exatamente de acordo com o livro dos Espíritos, pensamento de Paulo. Eu, Paulo, escrevi de meu próprio punho a seguinte saudação: se alguém não ama a nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. O que isso significa? Se alguém não ama nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na internet você vai achar esse termo anátema como maldição, só que você não pode amaldiçoar, né? Desde quando você esteja baseado no amor. Então, seja anátema é o seguinte: se alguém não ama Jesus, esse vai ser lançado fora e vai ter que passar pelo sofrimento. Tá? É como se fosse uma excomunhão. Vai ser lançado fora, atirado fora. O próprio Jesus falou isso. Mas não é um atirado fora de desdém, nem de ser atirado ao inferno eterno. Não. Atirado fora
da vivência abundante do Evangelho, tá? Mas este também será recuperado, porque o próprio Cristo falou que deixa as 99 ovelhas salvas, né, em um cantinho para ir recuperar aquela uma que se perdeu. E Maranata, o que é Maranata? É uma saudação que aparece 2 vezes na Bíblia, que significa Jesus vem, tá? Jesus vem, Maranata, Jesus volta, Jesus está voltando, Jesus vem, certo? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Minha caridade seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Desta forma, terminamos o estudo da primeira carta aos Coríntios, à luz da doutrina espírita, e com esta referência, vigiai, estai firmes na fé, lá do versículo 13, do capítulo 16. Meus amigos, foi uma grande alegria estudarmos juntos essa primeira carta aos Coríntios, e já no próximo episódio já vamos iniciar o estudo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, um estudo à luz da doutrina espírita. A você, o nosso muito obrigado. Eu e o nosso irmão Eduardo, nós saudamos a você que está aí acompanhando esse estudo conosco e rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que te abençoe, que te proteja e que te guie. Que Deus seja louvado. Até breve. Tchau.